Boa noite a todos. Hoje nós iremos receber aqui a professora e coordenadora do Colégio Municipal José Telésforo Ferreira de Araújo, a professora Betinha, conhecida professora Betinha. Ela é que é uma personalidade autêntica, ela é ideal para trazer o nosso tema de hoje, né? O tema de hoje é feminismo descolonial. Feminismo descolonial. Então nós faremos 4 blocos de perguntas, certo? Esses 4 blocos de perguntas é para otimizar o tempo, porque a professora Betinha tem um compromisso, né, às 20 horas, então ela vai precisar se ausentar às 20 horas, e aí a gente precisa aproveitar ao máximo a presença dela aqui para esclarecer para a gente esse tema tão importante, tão relevante, né? Ela vai explicar por que é importante descolonizar o conhecimento, porque é o que se trata, né? O feminismo, né? Se trata disso, esse feminismo descolonial, para desmistificar aí conhecimentos aí que a gente enraizou, e nós temos que desconstruir esse conhecimento. Ah lá, a nossa convidada já está logando aí com a gente. Ah lá, professora Betinha, o Scalo já entrou. Como é que estamos de imagem? Tranquilo? Ainda não, tá carregando. O Erickson, Paty Galvão entrou, tá carregando. A sua imagem ainda não está aparecendo, a sua voz está. Pronto. O Erickson já entrou. Acho que podemos tentar entrar e sair novamente para ver se melhora a imagem, né? Entrou. Vamos. Hã? Eu vou sair, né, e entrar novamente. Isso, vamos fazer isso. Olha lá. Então, Marcos, o William entrou. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, certo? Acompanhar a nossa live. Gostaria muito de agradecer vocês que comentam, participam, deixam o joinha, né, o like aí, assistem, e ainda fazem comentários aí no nosso direct. Olha lá, Pro. Oi, Pro. Olá! Essa é a professora Betinha, para quem não conhece, porque, Pro, tem pessoas que não são de Campo Formoso que acessam, então pode ser que tenha alguém que não conheça, né? Então, nós iremos fazer a primeira pergunta, essa, que a senhora se apresente para a gente, fala um pouco da sua formação, fala um pouco sobre o que a senhora está escrevendo aí academicamente, já escreveu. Ok. Tá me ouvindo bem? A imagem está congelada? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, boa noite, professora Elisandra. É uma alegria, né, atender o seu convite para estar aqui hoje nesse bate-papo sobre uma temática que eu considero tão relevante, né? Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o objeto desse nosso diálogo, eu sou a professora Maria Elizabeth, né? Sou professora, servidora pública, professora da Universidade do Estado da Bahia, né, campus de Senhor do Bonfim, e sou também professora pública no município de Campo Formoso, né? Tenho a minha formação acadêmica, eu sou graduada em comunicação social, com mestrado em educação, e um outro mestrado em ecologia humana e desenvolvimento socioambiental. Estou no processo de doutoramento também em ecologia humana, né? E a minha produção acadêmica, nos últimos anos, tem sido, primeiro, criando um diálogo, né, com a ação docente que eu faço na universidade, tenho atuado de maneira mais próxima da educação do campo, né, uma área para a qual eu me debruço, né, tanto na docência, na UNEB, como na produção de artigos, mas em função, inclusive, dessa minha entrada da educação para a ecologia humana, tenho feito também um aprofundamento nas teorias descoloniais. Então, descolonialidade é uma temática que envolve também o meu percurso acadêmico, né? Principalmente o feminismo descolonial, que é objeto, inclusive, da minha dissertação do segundo mestrado.
Tá vendo, gente? Eu escolhi a pessoa certa. Pro, é uma alegria recebê-la aqui. Eu sempre falo, né, para os nossos colegas que eu quero ser como a senhora quando eu crescer, né? Porque te acho muito profunda, uma personalidade forte, emblemática, um exemplo assim de mulher, né, forte, né? E a gente sempre se espelha, tenta se espelhar, né? Vamos partir então para a segunda pergunta. O que é de fato o feminismo descolonial? A gente quer também saber a importância de descolonizar esse conhecimento e que diferença traz nas atitudes de quem conhece o feminismo descolonial. Ok. Vou responder, vocês fez 3 perguntas. Caso eu não tenha respondido, fique muito à vontade, faltou essa. Então, a primeira questão sobre o sentido, né, inclusive o campo conceitual do que é o feminismo descolonial. Na verdade, é um termo que comporta, né, que agrega 2 expressões, né, o próprio feminismo e a descolonialidade. Então, o que é que tem de novo, né, quando a gente está falando de feminismo descolonial, que novos conceitos a gente agrega ao conceito de feminismo que já existe, né? Então, assim, primeiro é entender que o feminismo descolonial é um movimento já não tão novo, né, que vem justamente fazendo uma crítica a lacunas deixadas pela base teórica feminista considerada eurocêntrica. O que é que a gente está dizendo? O que é que nós estamos trocando em miúdos? O que é que nós estamos chamando a atenção nessa perspectiva de feminismo descolonial? Nós estamos dizendo que aquela velha categoria monolítica, né, que imprime o feminismo na perspectiva do combate meramente ao patriarcado, é questionado pelo feminismo descolonial. Que a gente vê com muita clareza, trocando em miúdos, que é um dos movimentos de feminismo descolonial, é o próprio movimento feminista negro. Ou seja, o feminismo negro, ele agrega um enfrentamento a uma opressão que é muito maior do que a relação homem-mulher, essa binaridade homem-mulher. Então, além dela, além de fazer esse enfrentamento, faz esse enfrentamento à questão da raça. Ou seja, há opressões vividas por mulheres que são muito mais fortes, muito mais intensas na mulher negra, na mulher indígena, né? Na mulher oriental. Então, você agrega um outro elemento de análise. É muito mais problemático o campo de opressão que a mulher negra ou indígena, pobre, vivencia, é muito mais amplo. Então, o primeiro elemento é esse, é de entender que, na verdade, o feminismo descolonial é todo esse conjunto de movimento, inclusive o movimento negro, que entende que a crítica às opressões, ela se dá na compreensão de que o capitalismo, de fato, acaba orquestrando outras opressões. Entre elas, o patriarcado, né, que, de fato, é muito mais antigo enquanto opressão, mas agora está sob a égide do próprio capitalismo, e o próprio colonialismo. Então, nesse movimento, uma outra questão muito importante dentro do movimento feminista é esse lugar, né, da expressão das diferentes vozes. Então, as mulheres de carne e osso, independente da posição intelectual, social que ela viva, ela passa a assumir, ela é portadora de um discurso, né, e que ela deseja afirmar. Então, o feminismo colonial, ao mesmo tempo que é uma denúncia, ela também é um anúncio. E dizer, olha, tem um monte de mulheres que mesmo não se denominando feminista, elas têm feito na sua vida diária enfrentamento a tantas opressões. Né? Então, na verdade, uma ampliação do debate e uma chamada, né, para a construção também de alguns equívocos em relação ao movimento. E aí você me pergunta, outra questão que você agrega, né, como é que a gente... quais são as posturas em relação à descolonialidade, que foi a questão 2, por favor, repete aí, Elisandra. A importância de descolonizar o conhecimento e que diferencial ela traz na pessoa que conhece. A pessoa que conhece o feminismo descolonial, muda alguma coisa na postura dela? Ok. Primeiro, os processos de descolonização pressupõem, né, a gente diz que do ponto de vista teórico, epistemológico, o movimento feminista descolonial, ele está dentro de uma perspectiva epistemológica que a gente denomina hoje
as epistemologias do Sul, movimento do Sul. Claro que quando a gente está falando de Sul, nós não estamos falando de um Sul só, América do Sul, Sul, Hemisfério Sul. Nós estamos falando de um Sul metafórico, e por coincidência, grande parte dos sujeitos desse processo de opressão, efetivamente, eles estão no hemisfério. Mas é um Sul muito mais metafórico. Então, uma das coisas desse movimento parte do princípio que é preciso, sim, descolonizar práticas, descolonizar saberes. Né? É preciso que a gente se debruce num processo de construção. E uma forma de descolonizar práticas e saberes é você entender que existe, para além de você, para além do conhecimento que você traz, uma série de outros saberes, uma série de outras vozes importantes no processo de construção do mundo que precisa se afirmar. Então, nesse sentido, a gente afirma que como caminho metodológico nessa perspectiva de descolonizar é a ideia da ecologia de saberes, né? Preciso entender que, por exemplo, a gente precisa afirmar um conhecimento científico que é fundamental para a superação das opressões. Então, se apropriar do conhecimento, o conhecimento em si é emancipador, mas é entender que, juntamente com o conhecimento científico, por exemplo, existem outros tantos saberes que têm ocupado o espaço histórico de enfrentamento que precisa também ser respeitado. Então, a ecologia de saberes é um desses caminhos no processo de descolonizar práticas. Veja que a gente tem algumas situações muito, muito comuns no dia a dia que a gente nem percebe. Por exemplo, se eu não partir do princípio que existe uma biblioteca, né, como diz o Mambembe, colonial, que a gente aprendeu as coisas, inclusive uma linguagem. Dentro dessa biblioteca existe uma linguística, né, que é colonial. Uma linguística que é patriarcal, que é machista, que é racista. Né? Então, as pessoas se incomodam quando você diz boa noite a todos e a todas. Aí as pessoas perguntam, mas eu não, por que todas? Todos não alcançam? Não, não alcança. Então, essa é uma forma também de enfrentar. As pessoas questionam quando a gente começa a desmontar que há expressões extremamente preconceituosas. Quando eu falo de que as coisas estão pretas, né, que é preciso denegrir, ou que fulano está denegrindo. Ou seja, as palavras elas são carregadas de um conceito de mundo que a gente está querendo desfazer. Ora, se as palavras, elas traduzem um processo de opressão, é claro que a gente não vai usá-las. É claro que conhecer que essa tradução nos ajuda. Por exemplo, hoje, quando a mulher negra rejeita ser chamada de mulata, por quê? Porque ela acompanhou todo esse processo. O que é que significa? Né? Qual a etimologia da palavra mulata? Enfim, são exemplos para a gente compreender que para atitudes descoloniais pressupõe entender o mundo, né, em que medida o conhecimento está ou não a serviço de justiça. Porque o conhecimento é emancipador, mas ele pode ser utilizado sobre várias perspectivas. Então, o conhecimento que é produzido para gerar justiça social, é preciso ter clareza disso, em que medida, porque às vezes eu estou pensando que estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Né? Então, uma atitude... E aí não é nem no sentido de entender que está sendo descolonial, né? Não é nem no sentido, a palavra em si, na verdade, para caracterizar esse movimento de enfrentamento. Né? Como eu disse, o próprio movimento feminista negro é um movimento descolonial nessa perspectiva de enfrentamento, de entendimento que a mulher é portadora, né? Quanto mais essas identidades elas se explicitam numa perspectiva de opressão, maior a luta. Aí é o exemplo que eu dei. Por exemplo, quando a Sueli Carneiro inicia o processo, a sua grande discussão teórica, no sentido de dizer assim, é preciso enegrecer o feminismo, o que está por trás disso? Ela diz, olha, as mulheres que vão para a rua dizendo, eu quero ter o direito de trabalho, eu não me encontro aí nesse contexto, toda a vida eu trabalhei, eu nasci trabalhando, meus ancestrais, minha mãe, nós nascemos, a mulher negra, e não apenas a que viveu, mas a que acompanhou o processo, inclusive, de opressão, que é conhecedora, sabe que esse lugar da mulher de precisar de proteção, ele existe. Ou seja, é um outro discurso. Então, é nessa perspectiva, é esse movimento que começa a elucidar, né? Tirar debaixo da cortina esse conjunto de elementos que constitui o ser mulher. É isso mesmo, a expressão mulata, né? A expressão a parda, né? Parda Sim, também. Sim. Vem de pardal, né? E que não... E mulata que vem de mula. Exatamente. Realmente, lembrou muito bem aí, Pro, muito bem respondido. Agora vamos partir para a próxima. Onde está a mulher negra na sociedade
em que posição ela está. A mulher negra, pobre, que mora no interior e sede de Campo Formoso, ela é tratada com igualdade no mercado de trabalho, nos espaços de poder, nos estabelecimentos comerciais, nas repartições públicas, e se a irmandade é o caminho para o fortalecimento. Então, vou começar respondendo pela última expressão. Há uma expressão muito comum usada hoje para você entender como o poder da linguagem, ela traduz uma outra coisa. Traduz a luta que a gente deseja. Por exemplo, há uma expressão muito comum hoje, que é justamente a sororidade. O que é a sororidade? A sororidade é uma expressão nova para dizer o seguinte: irmandade vem de irmão, e a gente até entende que esse processo de irmandade ele é importante. Porque nessa luta da mulher que é feminista, nessa perspectiva descolonial, é uma mulher que é uma mulher comum, é uma mulher de carne e osso, é uma mulher que, desconstruindo os equívocos feitos em torno da feminista, ela é mãe, ela é esposa, ela gosta de ficar bonita ou ela não gosta de ficar bonita, ela gosta de se maquiar ou ela não gosta de se maquiar, ela gosta de usar essa roupa ou aquela roupa, né? Ela gosta de cozinhar, ela arruma casa, ela estuda, ela trabalha. É essa mulher de carne e osso que nós estamos falando, né? Então, mas ela não é... Mas quando a gente diz, por exemplo, que o processo de enfrentamento da mulher se dá pela irmandade, né? A gente diz, não, o processo de enfrentamento se dá por essa sororidade, que vem a palavra sororidade, vem de soro, né? De irmã. Então, a gente se irmana na luta para superar essa opressão. Então, todas as vezes que uma mulher respeita, valoriza uma outra mulher, ela fortalece não apenas a pessoa destinatária do elogio ou daquele comentário, mas a categoria, o conjunto de mulheres como um todo. Porque a gente vem de uma sociedade que não nos ensinou, né, efetivamente a nos entender nessa perspectiva de solidariedade. Né? Então, assim, em relação à pergunta que você faz, onde é que está a mulher negra, ela está, principalmente num país como o nosso, num estado como o nosso, né? Ela está em todos os lugares, inclusive aqui hoje conversando com você, né? Então, ocupando os mais diferentes espaços e ocupando nessa perspectiva, né? Consciente dos enfrentamentos que ela tem que fazer. Enfrentamentos que voltam a insistir. Que às vezes o enfrentamento de raça, né? O lugar onde eu estou, como negra, como índia, né? Aclama uma luta talvez maior em determinadas circunstâncias do que a minha condição de ser mulher. Né? Consciente que meu lugar de classe, né? Que a ausência dos elementos que às vezes também são extremamente impeditivos dessa condição. Então ela está em todos os lugares. E assim, é importante a gente entender que é um processo muito grande de participação, né? E de enfrentamentos com muita clareza construído por esse conjunto de mulheres, né? Dentro da diversidade física, né? Porque uma das coisas, um dos grandes problemas também nesse processo de afirmação da identidade é em relação à questão dos traços físicos, o que é que torna, o que é que transforma ou não, diz uma pessoa se assumir ou não negra. Então ela está em todo lugar e, infelizmente, os processos de desigualdade da mulher, principalmente da mulher negra, a gente ainda vive sérios problemas. Eu estava há pouco fazendo, inclusive porque estou me debruçando na construção de um artigo, não necessariamente nessa perspectiva, mas para falar quais foram as implicações no mundo do trabalho para as professoras, né? E aí eu estava fazendo um levantamento, né, que o IBGE, desde o final de 2019, como ela traz, que de fato, com a mudança na precarização, com essa precarização do trabalho, como isso afetou as mulheres, né? Em relação à quantidade de mulheres que estão no mercado informal, a quantidade, os salários em relação aos homens, né? E nesse contexto de pandemia, todo esse conjunto de igualdades, ele se acelera, né? Houve uma escancaração das desigualdades. Então, para a gente entender que, na verdade, essa luta, né, por esse enfrentamento em relação às desigualdades de gênero, ele é muito presente, ele é muito real. Né? Porque, de fato, a gente vive do mesmo jeito que a gente tem uma sociedade onde ela está estruturalmente, né, montada numa perspectiva racista, nós temos uma sociedade extremamente estruturada, né, muito bem amarrada na sua perspectiva patriarcal. Então, é desse lugar que a gente está falando.
É verdade, né, professora? Se há condições diferentes entre homens e mulheres, essa diferença aumenta quando nós, mulheres, somos negras, e ainda aumenta mais ainda se tem um tom de pele um pouco mais tinto, e se tem também a questão da escolaridade, a questão do tipo de trabalho, né? Tudo isso acentua, dificulta ainda mais a vida dessa mulher, não é verdade? Exatamente, é por isso que a gente fala que quais são, quando eu tenho que criar, se eu fosse categorizar, se eu fosse criar expressões que materializassem o conceito do feminismo descolonial, o que é que eu estaria dizendo? O feminismo descolonial é justamente esse movimento que parte do princípio que o processo de opressão vivido pelas mulheres, ele, como diz a Kimberly Crenshaw, que é uma grande feminista negra norte-americana, as opressões vividas por grande parte das mulheres, ela é interseccionada, né? Ela é intercruzada. Então, a mulher vive a opressão de classe, que essa é extremamente grave, é ela que impede o fato de você viver numa sociedade, né, onde as diferenças de classe elas são condições, né, fundamentais para a sua ascensão, para o seu processo de humanização, e você não dispõe dos elementos, né, desse processo, então é extremamente complicado. Então ela é pobre, ela não tem estudo, ela mora no interior, ela vive no campo, né? Ela é negra, ela é indígena, né? Ela é indiana, enfim, o feminismo descolonial também entra nessa perspectiva das mulheres orientais. Então, isso tudo exagera, né? Isso faz com que o processo de opressão vivida por essa mulher, ela é muito mais ampla, muito mais densa. Nós recebemos esses dias aí um rapaz chamado Cristiano, e ele falava, né, das mulheres que estão, vamos supor, grávidas, esperando bebê, lá no interior de Campo Formoso, lá na Laje, digamos, e ela precisa de atendimento médico, e ela está distante, e ela não tem condições, e ela, como é que ela, isso tudo se agrava, né? E quantas pessoas já receberam tratamento, assim, ruim mesmo, por conta da sua pele, que veio primeiro, né? Por conta da sua pele, que chegou antes. E assim, isso é extremamente, eu diria, isso é muito comum, né? A gente pensa que superou alguns elementos de opressão, mas eles ainda estão muito encostados, eles ainda estão muito fortes dentro como eu disse, estrutura da própria sociedade. Então, não é o número, a gente tem visto, né, nos últimos tempos, até porque, acompanhando, inclusive, teoricamente, esse processo, o mundo vive por um processo de ascensão, de retomada do conservadorismo. Então, a gente vive um processo de retomada de opressões que você pensava que tinha superado, né? Então, as pessoas hoje é como se elas tivessem escondidas, né, por baixo de uma capa, e agora elas estão sentindo a vontade para externar o preconceito que estão dentro delas. E eu queria chamar a atenção disso, porque isso na verdade, cria um link, inclusive com a pergunta que você já fez, que é: quais são as medidas que a gente tem para descolonizar essas práticas? Então, descolonizar é enfrentar. Descolonizar é dizer assim, olha, esse modelo que está aí não me alcança, não é bom, não é positivo. Como é que eu descolonizo? O primeiro processo de descolonização é assumir a assunção desse mundo de opressão. Você ter clareza que, de fato, ele existe. Se há um processo de negacionismo, inclusive para esse conjunto de coisas, eu já inicio um processo de não enfrentamento, porque eu parto do princípio que ele não existe. Então, a primeira coisa é a clareza, de fato, desse conjunto de opressões pelos quais a gente vive. Segundo, é ter coragem também, não apenas, aí tem duas coisas muito próximas. Não apenas para denunciar, né, para dizer que me incomoda, e quando eu estou falando de denúncia, eu estou falando no cotidiano, na nossa vida diária, né, nas relações em casa, né, com o marido, com o namorado, com os filhos. Então, é preciso que a gente comece a mudar práticas, que não é uma coisa fácil, porque ninguém muda formação de um dia para outro. Mas eu preciso começar esse exercício de mudança. Então, essa é uma questão. A outra é o processo de conhecimento. Eu preciso me aproximar, né, de um discurso, de um conhecimento científico
que me ajude nesse processo. Um conhecimento que venha para fortalecer esse movimento. Eu estou dizendo isso para lembrar o quê? Para a gente entender, inclusive do ponto de vista histórico, que a gente venceu, por exemplo, não é novidade para nós de sabermos, por exemplo, que nós que vimos de uma estrutura escravocrata, teve tempos, por exemplo, que a igreja impedia a entrada de negros e negras. Por quê? Porque partia do princípio que eles não eram pessoas iguais às brancas. Houve muito tempo, né, que uma ciência muito nessa perspectiva da eugenia partia do princípio exatamente dessa diferença, inclusive dizia que de fato eram seres diferentes. Ou seja, não é qualquer conhecimento. Claro que esse conhecimento, essa ciência foi desmontada, claro que esses pressupostos foram todos, caíram por terra, mas durante muito tempo elas fizeram sentido. Então, dizendo isso, que é para dizer que a gente precisa, de fato, afirmar um outro conhecimento que tenha clareza de enfrentamento da opressão ao patriarcado, essa que a gente chama, numa linguagem mais comum, do machismo que está tão presente dentro da nossa sociedade, entendendo, inclusive, o feminismo não como o não machismo. O feminismo, na verdade, pressupõe uma luta de enfrentamento às opressões. Ou seja, é preciso uma sociedade mais justa, é preciso uma sociedade mais humana, é preciso uma sociedade onde as crianças sejam crianças, né? É preciso uma sociedade onde a natureza seja menos explorada, né? Então, nessa perspectiva de luta por opressão, onde tiver essa luta, o movimento feminista se associa a ele, porque é nessa perspectiva que ele se dá. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão entrando aí. Eu não estou podendo hoje fazer os comentários, eu não li os comentários, eu queria até que a Bruninha me passasse os comentários aí que fizeram, e agradecer aí todo mundo que está entrando, fazendo comentário, eu não li ainda. Mas queremos sair daqui, gente, vendo mulheres e jovens engajados nesses movimentos formais e interferir positivamente na sociedade, é o que queremos. Queremos sair daqui mais fortes, com desejo de transformar essas ideias úteis no processo de libertação das realidades políticas e econômicas do nosso Campo Formoso, né? Vou ler aqui a 4ª pergunta, Pro. Okay. Não sei como é que está nosso tempo aqui. Ainda tem bastante Tranquilo, o tempo está ótimo. Mas ainda temos mais de 20 minutos. Que bom. O que é democracia efetiva à luz do feminismo descolonial? O movimento das mulheres negras tem sido uma crescente? Em que pé estamos nesse processo de descolonização? E eu queria também uma indicação de um filme, de um livro. A gente vai relembrando. Ok. Veja se a gente parte do princípio que o feminismo descolonial é um movimento que prima, né, que parte dessa concepção de que se as mulheres vivem um movimento orquestrado de opressão do patriarcado, do colonialismo e do capitalismo, consequentemente, os processos de libertação se dão também por articulação disso, né? Ou seja, para fazer o enfrentamento, eu vou ter que agir de forma articulada. Isso tem sido muito presente para entender, por exemplo, por que às vezes a gente não avança nos enfrentamentos. Porque está cada um no canto discutindo uma questão muito isolada. Então, ora, se o que me transformou nessa condição de mulher, né, de morar no interior, né, de vir de família pobre, né, pai e mãe que não tinham foram trabalhadores, né, que lutaram pelo processo de sobrevivência, inclusive para permitir a educação, por exemplo, que eu tenho. Então, se eu venho desse processo, é preciso eu ter clareza exatamente que, para mudar, eu vou ter que entender esse conjunto de elementos que me oprimiram, que pelo menos tentaram durante muito tempo, porque a gente vai superando isso. Então, partindo desse princípio, a democracia, sob a égide do movimento feminista, pressupõe, e eu diria até que não é uma coisa tão distante. Eu diria que a título até para traduzir o contexto brasileiro, eu diria que o artigo 3º da Constituição Brasileira, né, editada lá em 1988, ele estabelece um projeto de Brasil que está na luz daquilo que a gente acredita, né? Eu digo, a gente que está dentro desse movimento feminista descolonial.
Por quê? Porque o artigo 3º da Constituição brasileira, ele estipula, veja, em 88, o conjunto de homens e mulheres, poucas, mas mulheres, o conjunto, naquele momento já entendia que para construir uma nação soberana, né, uma nação desenvolvida, né, eles estabeleceram os objetivos fundamentais do país. E quais eram? Uma nação que, para atingir essa soberania, esse desenvolvimento, partiria, né, combateria todas as opressões, todas as desigualdades sociais, regionais, culturais. Ora, naquele momento, já se afirma um desenho de um projeto de Brasil, em que entende, por exemplo, que lá em 88, o Nordeste que nós tínhamos não é o Nordeste que nós temos hoje. Então, é claro, para a gente chegar num projeto Brasil, que nós não chegamos, né, nós avançamos sobre vários aspectos, mas nós ainda estamos longe desse processo. Inclusive, eu diria que nesse contexto, nós vivemos um processo de invertida de desmonte para chegar nesse postulado, nesse horizonte. Mas eu diria que, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, nós já temos pelo menos um lastro que nos permitiu avançar em relação a políticas, inclusive, de fortalecimento do lugar da mulher, né, de valorização da mulher, de políticas de inclusão de várias, não só em relação à mulher, e ao voto se isso nos interessa. Por exemplo, pensar na política que respeita a luta dos povos do campo, né, pensar numa política educacional que ampliou o acesso dos estudantes da classe trabalhadora que conseguiram acessar a universidade, conseguiram, inclusive, e têm ocupado hoje espaços fantásticos. Então, eu diria que, apesar do retrocesso que a gente tem vivido nos últimos tempos, muito explicitado desde 2016 por uma clara política de austeridade econômica que inverteu essa lógica, se nós tivermos clareza desse movimento, acho que a gente consegue ainda com muita luta resgatar, porque ainda nós estamos no âmbito de uma luta dentro da legalidade. Antes disso não era uma luta, a gente lutou para ter a Constituição que a gente teve. A gente lutou para ter, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretrizes e Base. Ou seja, mas nós temos, e de lá para cá, avanços sucessivos. Então é possível, sim, a gente construir um Brasil democrático, puxando de volta o movimento que a gente vinha fazendo. Volto a insistir, que não tinha nos permitido alcançar ainda esse horizonte lá do artigo 3º da Constituição, mas que, de fato, tinha dado passos significativos nesse processo de construção. Qual foi a outra questão? Falou, também pedia um livro, um filme, né? Em que processo estamos, a senhora respondeu, né? Isso. Avançamos, mas tivemos retrocessos também, ainda temos muito a conquistar, não é isso? A democracia à luz do feminismo descolonial foi a primeira pergunta. E se o movimento é uma crescente, então respondeu todas, não é isso? Ok. Então, veja... Agora... Sim, diga, pode falar, pois eu retorno. Eu ia citar aqui, eu não sei se foi Angela Davis que disse, tá? Mas eu vi um discurso dela falando. Ela disse assim, que quando as mulheres negras se movimentam, o mundo inteiro se move com elas. Sim. O mundo inteiro se move com elas. Então, o movimento negro nos Estados Unidos mesmo, ela teve um início com mulheres, né, Pro? Sim. As mulheres... Com certeza, é aquilo que eu te disse que a Sueli Carneiro fala. Por exemplo, o movimento negro, em termos de força, de ascensão de espaço, ele é anterior ao movimento feminista negro. E por que nós temos um movimento negro e um movimento feminista negro? É aquilo, a Sueli Carneiro nos traduz isso com muita clareza. Olha, é preciso que tanto as mulheres que discutem a sua opressão enegreçam seu discurso, ou seja, o movimento que discute as questões de gênero seja enegrecida, porque as questões do jeito que está não dão conta da luta das mulheres negras, como é importante que o movimento negro feminize a discussão, traga para sua pauta questões que são específicas do ser mulher negro, porque as mulheres negras elas também viviam violência familiar, né? Então nós temos uma questão de problemas
que, na verdade, precisam ser discutidos e que extrapola o limite da identidade estrita. Então, quando eu intercruzo essas identidades, que é isso que o movimento descolonial estimula, eu dou visibilidade a mulheres reais, a mulheres que durante muito tempo não foram alcançadas pelos movimentos que, importantíssimos, volto a insistir, porque o movimento feminista ele é muito importante. Por exemplo, eu estava aqui fazendo a seleção de alguns livros interessantes que eu sugiro para leitura. E aí, claro, a maior parte todas de feministas negras, né? Que vai desde a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, que são, na verdade, escritoras negras brasileiras, né? Conceição Evaristo, mas tem outras, né? Como a Bell Hooks, que tem um trabalho muito lindo, várias produções, a própria Angela Davis, mas tem outras mulheres que não estão dentro dessa discussão do feminismo negro, né? Que é o caso da Judith Butler, que inclusive eu também tenho estudado. Ou seja, é importante entender que há uma contribuição fundamental dessas mulheres que não estão no feminismo negro, mas que apresentam discussões essenciais, inclusive nessa perspectiva de classe. Então, o que eu estou querendo dizer para a gente é que, na verdade, a gente avança a partir, inclusive, de construção de muitas outras teorias. Agora, com essa clareza de que o mundo, né, a gente vive um conjunto de opressão articulada, e que é preciso que a gente tenha clareza dessa opressão articulada para a gente também se articular na perspectiva de superação. Aí temos, né, a Conceição Evaristo, né, a Carolina de Jesus. Nós temos um número muito grande de feministas negras brasileiras que é importante de serem lidas, né? E temos, como você disse, né, a Angela Davis, a Bell Hooks, que são a Karina Bidaseca, que não é negra, argentina, Maria Lugones, mas que trabalham, inclusive, para mim, são duas grandes feministas. A Karina Bidaseca, inclusive, eu tive o prazer de ser minha orientadora, né, dentro de uma discussão que eu trago sobre feminismo descolonial, num curso de especialização feito pela Claxo. Então, para mim, é um dos grandes nomes dessa luta, desse movimento. Né? Então, acho que a gente avança muito nessa perspectiva. Eu tô fazendo parte de um grupo chamado Coletivo Herê, e a senhora tem conhecimento sobre esse grupo? Tenho, superficialmente, mas já vi, e pelas referências, eu acho que foi interessante você falar, porque para mim, acho que uma das pessoas que integram é uma das grandes feministas negras deste município, né, que é a professora Noêmia. E assim, é uma pessoa cuja prática, cuja vida é uma explicitação dessa luta. É uma mulher real, de carne e osso, professora, né, criou suas filhas, tem se dedicado nesse processo de formação continuada, porque é uma pessoa muito autêntica em relação às suas escolhas, aquilo que ela percebe, há uma coerência. Então, assim, uma pessoa, nunca tive a oportunidade de discutir dentro do movimento Herê, mas considero fantástico a iniciativa, né? Jovens, né? Vejo, inclusive, que tem pessoas muito jovens envolvidas nesse lugar, que é isso que a gente fala da descolonialidade. Na assunção de um discurso, independente de ter formação, porque eu já vi que tem meninas muito novas, independente de estar graduada, de estar pós-graduada, de ser mestre, doutora, porque o feminismo descolonial vem dizendo isso. O meu lugar de fala é meu, independente de onde eu esteja, independente da formação que eu tenha. Me respeite onde eu estiver. E eu não permito que qualquer pessoa fale por mim. Quem vai falar por mim sou eu. E eu vejo isso de forma muito linda no movimento. Então, assim, é um exemplo muito claro. Temos, por exemplo, na região de Laje, outras grandes mulheres. Estou aqui porque lembrei da Mia, mas lembrei, por exemplo, do trabalho lindo, né, que a Hilda faz, que a Joelina faz. Então, assim, são grandes mulheres que conseguem do seu jeito. E olha como é importante falar isso. Porque são mulheres, inclusive, que vêm, né, tem caminhadas diferentes, mas tem uma unidade de luta. Tem momentos, inclusive, e num dos meus estudos eu abordo essa questão, que a identidade do ser mulher negra, lagiana, fala mais alto. Nesse lugar, elas se encontram como companheiras de luta. Então, eu acho isso fantástico, né? É esse mundo real, enfrentamento real, no tempo que cada uma pode ser,
que caracteriza isso que nós hoje estamos denominando, que não é um neologismo, né, não é uma palavra tão nova, mas que demarca essa caminhada teórica, epistemológica, que a gente tem vivido no Sul, volto a insistir, que é muito mais do que um Sul geográfico, é um Sul geopolítico, né? Porque tem mulheres fazendo enfrentamento lá na Europa, lá na América, né, lá no Norte. Mas, efetivamente, é um movimento do Sul. É um movimento de oprimidos em processo de insurreição. Então, eu ainda não recebi os comentários aí, Bruninha. Passa aí para a Ezra, por favor. Então, professora, então citamos o exemplo do Coletivo Herê. Investir em movimentos sociais, então, é importante, né? Então, como a gente poderia investir mais em movimentos sociais em Campo Formoso? Nós já temos esses grandes ícones, temos o Marciano também que faz parte, e outros jovens, né? O RDR que está aí assistindo hoje. E aí, como é que nós poderíamos engajar efetivamente e fazer e começar a ter ações, de fato, representatividade, legitimidade nesses enfrentamentos? Olha, uma das coisas, eu acho que esse é um exercício importante. O Brasil é um país cuja ação dos movimentos sociais, ou seja, o movimento que nasce da base, teve uma expressão muito grande no conjunto de políticas que a gente tem hoje. E por que funcionou? Porque sai da base. Porque sai de quem está vivendo nesse contexto, claro que num amplo processo de diálogo, porque ao refletir sobre seus problemas, suas vidas, esse processo vai se criando perspectivas de enfrentamento. Mas esse é um movimento que tem que partir das próprias pessoas envolvidas. Por exemplo, eu posso, como mulher, buscar pessoas que, como nós, temos uma identidade de luta e queremos criar. Ok, perfeito. Se o movimento parte de nós. Mas se o movimento parte de alguém que não tem identidade na luta, o sentido do movimento morre, porque ele deixa de ter essa relação horizontal, né, de construção de coletivos que estão unidos por uma identidade, e passa a ser chamado por alguém externo, e aí entra a nossa crítica descolonial. Esse lugar de discurso aí, não é do outro, não é meu, é da outra. Então, mas é possível as pessoas se organizarem, elas se entenderem, por exemplo, o Coletivo é uma iniciativa fantástica, porque parte efetivamente dessas pessoas que estão na linha de frente. Há uma identidade que as agrega, que as coloca desse lugar de mobilização. Então, isso é lindo, né? Nós tivemos experiências lindas em relação a movimentos sociais no Brasil, aqui em Campo Formoso. Temos vários exemplos, né? Nós temos vários espaços que demonstram. Mas, assim, eu gosto de fazer essa retomada histórica, inclusive para honrar a beleza desse tempo. Por exemplo, o movimento que existiu aqui no âmbito da igreja, por exemplo, há 20 anos atrás, a Igreja Católica liderada por Frei Hermano, foi um movimento lindo. Ou seja, na perspectiva de organizar as comunidades, né, da luta que o Brasil todo vivia, de entender que as comunidades precisavam se organizar, né, na perspectiva das comunidades eclesiais de base, a gente teve um movimento muito bonito de ascensão, né? Nós tivemos aí, tanto inicialmente, o empoderamento de pessoas que estavam, de professoras leigas, que depois deixaram de ser leigas, até porque foi criado o próprio movimento de luta a partir da escolarização dessas mulheres, mulheres e homens. E entender que o feminismo descolonial entende isso, né? Assume isso, o lugar da opressão é o lugar de retirada de opressão de qualquer indivíduo que vive um processo de opressão, seja ele ou uma mulher. E aí, há todo esse processo. Então, assim, eu acho que o importante, depois a gente teve um movimento muito bonito, né, na associação que nasce, que hoje não está em atividade desse processo, e aí primeiro se investe na escolarização de professoras leigas, de sindicalistas, depois inicia um processo também de formação na perspectiva do protagonismo juvenil. Então isso funciona, por que funcionou, né, naquele contexto? Não sei hoje em que formato está. Porque nasce de alguém que está no seio da luta, claro que naquele momento existia um padre com uma perspectiva. Mas só funcionou porque as pessoas, de fato, se envolveram dentro desse processo. E aí, o exemplo que eu estou trazendo é para dizer, inclusive, que a perspectiva da descolonialidade entende isso.
o lugar da ecologia de saberes. Por exemplo, eu não tenho um conhecimento científico, mas eu preciso me apropriar dele. Por quê? Porque o conhecimento científico é o que traz os instrumentos que me permitem, inclusive, entender a realidade opressora que eu vivo. Perfeito. É o único conhecimento necessário que eu preciso de jeito algum. Há um monte de saberes fora do campo da ciência. Que a liberdade importa e que é muito importante a gente construir tudo isso. Pro, deu uma travadinha aí, enquanto a senhora falava sobre... Enquanto a senhora falava sobre o que mesmo? Eu estava Esqueci dando um agora. exemplo, Volta aí. não, estava dando um exemplo, né, de como os movimentos, falando da ecologia de saberes, né, peguei o exemplo do movimento das SEBs para dizer que o movimento feminista descolonial pressupõe também esse lugar, tanto da autoria dessas mulheres reais, como dessa perspectiva do diálogo entre os diversos saberes. Seja o conhecimento científico, que é fundamental à emancipação humana, mas os outros saberes que vêm da arte, que vêm da filosofia, que vêm da espiritualidade, contanto que todos eles estejam a serviço da emancipação humana. Eu estive recebendo o Carlos Tijuaçu um dia desses, e ele falando sobre a comunidade, né, Tijuaçu, que recebeu o título, né, e nós temos também aqui em Campo Formoso, né, as comunidades de Lages e de São Tomé, Sim, não é verdade? Isso. E como esses movimentos, eles têm outras associações assim de engajamento, e como é que está a luta das mulheres? A senhora tem algum conhecimento sobre isso? Então, temos, por exemplo, primeiro de afirmar que efetivamente no Campo Formoso também tem inúmeras comunidades, tem um conjunto de comunidades, né, eu salvo engano, em torno já de 20 comunidades só na região de Lages, né, além de São Tomé, né, da Grande Laje, porque é Laje dos Negros e mais o conjunto, né, outras tantas comunidades ali. Eu diria a você que está vivíssimo, né? Uma das discussões que eu trago, justamente nessa discussão que eu fiz sobre o feminismo descolonial, e me permite dizer, por exemplo, que a forma de vida das mulheres em Laje é uma expressão clara de luta, em formato diferenciado. Então, assim, a mulher só está na linha de frente. Eu só tenho 2 exemplos de mulheres na Laje, por exemplo, que eu citei, de forma alguma. Eu tenho inúmeras professoras no processo de engajamento. Tem um movimento, inclusive, na época que eu estava fazendo a pesquisa, inúmeros jovens, né, que estavam envolvidos. Eu lembro que, inclusive, na época, a própria Mônica, que recentemente, há mais de um ano, faleceu. Ou seja, uma menina muito jovem, mas que já existe, usando, inclusive, os espaços, né, do protagonismo juvenil, para fazer seus enfrentamentos. Então, existem várias formas, ainda que elas não estejam constituídas em formato de associação, elas estão no movimento diário de enfrentamento, né, de luta para que Lages tenha melhores condições de vida, né, os processos educacionais cheguem lá. E se a gente entende que Lages, nos últimos 20 anos, deu um salto significativo, e que por trás, por exemplo, da chegada da primeira escola, né, e eu acho muito interessante, agora não vou falar sobre isso agora, a chegada do ensino médio, por trás de todos esses 2 grandes movimentos em relação à educação pública lajeana, estavam as mulheres, né, então isso é muito interessante. Aí você diz, estavam só as mulheres? Não, não estavam só as mulheres. Mas elas efetivamente, historicamente, dentro em breve a gente vai estar publicando um material nesse sentido, elas protagonizaram, as mulheres lajeanas protagonizaram a luta pela afirmação da educação pública. Então isso é muito bonito, né? E a gente precisa saber, porque é uma forma, ou seja, quem são essas mulheres? Elas estão lá com estatuetas? Não estão, são mulheres reais, que vivem no cotidiano, que você vive, claro, que com suas especificidades e com suas dores. As dores delas não são a minha, não são a sua, mas são dores, como a gente também tem. Isso é muito bonito, de entender que o mundo é construído a partir desse lugar real, de mulheres concretas, com histórias e geografias específicas que precisam e já estão se afirmando.
crescer esse movimento feminino, esse empoderamento, vai trazer o que de benefício para Campo Formoso? Campo Formoso tem alguma coisa a ganhar com esse movimento se tornando ainda maior, as mulheres se tornando ainda mais empoderadas? E se as mulheres negras estão representadas nos seus espaços de poder? Poderia mais essas duas perguntas aí para a gente? Então, estou explorando a prova. Ok, como nós já estamos na reta final de fala, né? Já vou fazendo essas considerações, mas acho que é uma pergunta importante. E eu vou usar o conceito que eu trouxe de feminismo descolonial para responder essa pergunta. Se o feminismo descolonial é um movimento que compreende, né, que as opressões vividas pelas mulheres, advindas do patriarcado, né, do machismo, do colonialismo, das questões de raça, das questões de classe, precisam ser superadas, então, dar vez e voz a esse movimento implica dizer que nós estamos num processo de construção de um mundo mais justo. Então, efetivamente, que o processo de construção, né, de participação, de reconhecimento desse lugar, né, primeiro de autorreconhecimento, é importante dizer que nessa perspectiva do feminismo, a gente não ganha de presente. Alguém diz, olha, você... Não, somos nós que nos afirmamos, o lugar é nosso, somos nós que vamos lá fazendo essa construção, que não é fácil, né? E eu digo isso nessa condição, né, de mãe, né, de avó, de professora, que acumula, por exemplo, que num contexto de pandemia, acumulou inúmeros serviços além. Então, além de eu continuar escrevendo, estudando, né, fazendo as atividades não presenciais, esses espaços remotos, eu agreguei, por exemplo, tarefas que não faziam parte da minha rotina, o processo de cuidado de arrumação da casa, de fazer até coisas que não faziam parte da rotina, você passa a agregar. Então, para a gente ter uma ideia que, na verdade, enfrentar o mundo hoje é enfrentar nessa perspectiva, primeiro de assunção, de que, de fato, existe desigualdades. De que a pandemia, por exemplo, escancarou essas desigualdades. E que o processo de enfrentamento, se eu pensar que faço sozinha, eu não consigo sozinha. Né? Mas se a gente começar a discutir, encontrar saídas juntas, e se esse processo, de fato, for verdadeiro, se essa identidade for construída, a gente vai se ajudando mutuamente. E é isso que tem acontecido. Lembrando que não é um movimento binário de homens contra mulheres. Né? Que essas são algumas armadilhas conceituais que as pessoas preparam para sair desse lugar. É muito mais fácil dizer que não tem problema, não tem desigualdade, não tem opressão. E deixar de enxergar, por exemplo, que todas elas chegam e chegam com muito mais intensidade quando chegam juntas. Né? Uma coisa é você receber, você enfrentar, ser rica, né? Loira, morar, ter carro, uma excelente conta bancária, e fazer enfrentamentos à sua condição de mulher. E tem. Estudada. Outra coisa é eu não ter formação, não ter emprego, não pagar minhas contas, não pagar o que eu quero, né? Não ter emprego e viver, né? Ser negra, né? Não ter os traços, o perfil, né, que o modelo societal estabelece como belo, e fazer enfrentamentos. Então, assim, eu não estou dentro desse perfil, mas eu gosto muito de mim, né? Eu me acho maravilhosa, tenho uma série de defeitos, mas tenho muita qualidade, e essas qualidades vão me fazer avançar. Preciso entender que tem um monte de companheiras que podem me ajudar nesse processo. Então, acho que é esse espaço, Alisandra, inclusive, eu queria já dizer a você da alegria dessa conversa, que eu acho que ela deve instigar, não só nesses espaços, mas em outros espaços, diálogos dessa natureza. Né? A gente faz enfrentamentos, assumindo, né, fazendo a denúncia, mas principalmente, aí eu quero encerrar, se o feminismo descolonial é o lugar que diz que o binarismo homem-mulher, o patriarcado é o único problema que nos aproxima, ou que nos aproxima, então, além de fazer a denúncia, eu preciso fazer o anúncio das tantas coisas boas que diariamente nós, mulheres de carne e osso, situadas nos mais diferentes lugares, com as diferentes histórias de vida,
fazemos. E se a gente afirmar isso numa coletividade, pode ter certeza que sororidade passará a existir, e a gente vai usar a irmandade sim, porque a gente tem filhos, maridos, namorados, irmãos, né, um conjunto de pessoas que constituem a humanidade, que são fundamentais, para as quais grande parte das nossas lutas existem. Né? Porque quando eu luto, eu estou pensando nos meus filhos, que é mulher e homem, nos meus netos, que é homem e mulher. Eu estou pensando em uma sociedade melhor para o conjunto da humanidade, para a espécie humana. Então, é nessa perspectiva que o feminismo descolonial se apresenta. Ok? Ok, eu quero ver mulheres e homens aí engajados nos movimentos formais, interferir positivamente na sociedade. Quero agradecer a professora Betinha por ter trazido todo esse conhecimento aqui para a gente. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Eu não consegui ler os comentários, que muitos deles estavam travando, a maioria deles estavam travando, mas eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês. Professora, faça aí, por favor, a propaganda do seu canal no YouTube. Nós temos que assistir. Eu vou pegar um espaço, inclusive depois, para aprofundar esse espaço comunicacional, que efetivamente é muito positivo, e nesse contexto, acho que a pandemia nos trouxe um aprendizado novo. E um deles é potencializar o uso das tecnologias digitais a favor da expansão da cultura, do conhecimento. Esse é o lado bom, mesmo sabendo que o número de brasileiros e brasileiras que têm acesso a ela ainda é muito pouco. Portanto, lutar por democratização do mundo digital também é uma luta de mulheres em movimento. Ok, muito obrigada e até uma próxima vez. Obrigada, Pro. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Tchau, Beijo tchau. a todo mundo. Tchau, tchau.